né? Eu recebo muitos depoimentos dessa linha da radical da Assembleia, e as pessoas são tão contidas, tudo não pode, são as piores. As piores. Então, nos bastidores, nossa, o negócio é feio. Esse negócio de reprimir muito. Reprime demais, pois é. Ou você faz por amor ou não. Agora colocar uso e costume sempre põe uma coisa que não dá para ser vivida, que é intangível. Que nem o pastor que está no altar fala que ele não tem problema, que ele não fica doente, que Deus cuida dele. Ele tem problema sim, ele é um ser humano, ele sangra, ele chora, ele cai, ele erra. Todos os heróis da fé na Bíblia, a Bíblia é interessante que ela retrata tanto os feitos dos homens de Deus, quanto as falhas deles. Não omite as falhas, mostrou tudo que eles erraram, excetuando Jesus. Mas mostrou todas as suas falhas ali, a sua humanidade. A gente erra. E às vezes quando você não tem o resultado que você quer, você ora para ser curado. Aí eu não fui curado, aí Deus não quer, ou faltou fé. Você não é curado porque Deus não permitiu que você fosse curado. Na Bíblia tem isso. Eliseu, ele era um profeta, ele era o cara. Ele era assim o top das galáxias. Tinha o Elias, né? Que era top também. E o Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Então 2 vezes top. Então ele top ao quadrado. E ele morreu da doença que ele tinha. Deus não curou ele. Ele ressuscitou defunto, multiplicou um azeite de uma viúva, fez um monte de proeza e Deus não ressuscitou ele. Não curou ele. Paulo, que era um outro ícone, a Bíblia diz que um lenço de Paulo curava o enfermo à distância, né? Mas ele tinha o Timóteo, que era como um filho para ele na fé, e ele tinha uma doença de estômago, o Timóteo. Aí ele falou, olha, mistura um pouco de vinho na tua água, porque a água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. Então ele é um menino frágil, né? Com a saúde frágil, então não foi curado. Por Paulo falou que deixou Trófimo doente em Mileto. O cara já chama Trófimo, né? Imagina o bullying na escola. Aí depois ele pega e ainda não é curado. Então nem sempre Deus cura. Deus, ele não vai isentar você de atravessar desertos, mas ele te dá força na travessia. E como é que você acha que a pessoa faz para aceitar? E não entrar na pira de pensar assim, por que fulano tem tudo, parece tão abençoado, tem riqueza, nunca ficou doente, eu tô aqui, com perdão da palavra, fudido. Uhum. Como é que a pessoa faz para não achar que Deus tá... gosta mais de uns que de outros, né? Botar assim no popular. Sim. Não, Deus não tem filhos prediletos, né? Quando Jesus ele conta uma parábola do filho pródigo, os dois eram filhos do mesmo pai, um surtou, se rebelou, vai embora, torra toda a grana da herança dele, quebra a cara e volta. E o pai o recebe da mesma maneira, não fez acepção nenhuma, recebeu com amor, fez uma festa. Então Deus não tem essa pegada. Mas o que acontece? Muitas pessoas não aceitam a forja. Sabe, um soldado espartano, pensar um exemplo histórico, para ele ser um soldado espartano, o treinamento dele começava com 7 anos de idade, só terminava aos 21. Mas vai enfrentar um soldado espartano extremamente hábil para a guerra, talhado para a guerra. Então, hoje o exército de Israel é um exército muito forte, muito bem organizado. São 3 anos para servir, 3 anos. E aprende o Krav Maga, tudo. O Israel tem um exército instantâneo. Todo mundo está armado, todo mundo sabe atirar e todo mundo sabe lutar. Qualquer hora o pessoal sai de casa e tem um exército pronto. Então, porque eles estão altamente treinados. E as pessoas não querem passar pelo treinamento. A uva só vira vinho se ela for prensada. Não tem outro jeito. Então eu passei por dificuldade também, muita dificuldade, de não ter comida em casa, né, de cortar energia elétrica, de cortar telefone, de carro ir na busca e apreensão, sabe? E um monte de coisas assim, dificuldade financeira, né? E sempre eu falei, Deus, me dá força para mais um dia. Ok, eu nunca reclamei com Deus, né? Nunca fiquei olhando, a grama do vizinho é mais verde, ele tem, eu não tenho. Eu falei, não importa, eu aceito isso, me dá força para não deixar faltar. E Deus não deixava faltar o necessário para mim. Eu tinha um vizinho. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Não, imagina. Eu falo pra caramba. Não, a gente gosta sim. Tá. Eu tinha um vizinho que eu morei no Vale da Bênção, em Araçariguama. Eu cheguei lá, a gente não tinha nem o que comer, né? A gente só tinha café para fazer, e não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E de repente, ok, Deus vai prover alguma coisa, senão beleza, a gente faz um jejum. E nunca reclamei. Aí tinha um vizinho, de repente ele veio, cismou de trazer pão pra gente. Ele fazia, a esposa dele fazia pão e vendia lá pra vizinhança, e ele começou a me dar pão. Então, às vezes eu encontrava com ele, irmão, e aí? Medita a respeito, ora a respeito de um pão de linguiça, tal, dava uma indireta, né? E às vezes rolava. Tinha uma senhora que me dava um queijo, uma vez por semana ela me dava um queijo. Ela foi com a minha cara e me dava um queijo. Ela tinha uma vaca e ela fazia queijo na região.
Aí teve umas 3 semanas que ela não me deu mais o queijo. Eu pensei, puxa vida, esqueceu da gente, né? Pô, fez falta o queijo dela, mas eu não vou falar pra senhorinha, pô, você não vai me dar o queijo? Então eu fui com toda a delicadeza, falei pra ela, e aí, né? Como é que tá sua vaca, né? Pra ver se remetia ao queijo, né? Aí ela falou que a vaca morreu. Então, era por isso que eu não tava mais tendo ela queijo. vendeu a vaca, ela vendeu, não morreu não. Então, assim, Deus sempre cuidou, do essencial, Deus sempre cuidou, nunca faltou, né? Mas assim, eu passei muita dificuldade. Então, as pessoas que passam dificuldade, sabem que é transitório, nessa vida tudo passa. Hoje você tem, amanhã você não tem. E dinheiro não traz felicidade, né? Dinheiro traz conforto, felicidade não traz. Um monte de gente rica, milionária, infeliz. Tá cheio disso, né? Agora, você não pode buscar Deus com esse interesse, ou buscar Deus para ser rico. Porque aí você não está buscando a Deus por amor, você está querendo interesse, é uma troca, né? Eu vou aqui, eu dou 1.000, vou ganhar 10.000, né? Eu voto, eu compro toalha ungida, isso não funciona nada, não tem esteio bíblico nenhum. Então, passa pela dificuldade que você está passando, vai te sair mais forte dessa luta.